A brutal diferença entre o cursinho e o inglês da vida real. Muita gente, na hora de aprender inglês, tenta ir pelo método tradicional. E mesmo que você nunca tenha feito um curso antes, a tendência é você cometer os mesmos erros, mesmo estudando sozinho. As pessoas acham que estudar significa memorizar regras. Regras tipo assim, se antes da letra S tiver um Y precedido de vogal, você dobra a consoante, acrescenta mais 3 vogais, mais X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de delta com acorde de Ré menor com 11ª e quinta aumentada. Cara, isso é doideira. Chega a ser cruel tentar aprender qualquer coisa desse jeito. O resultado dessa bizarrice é que você trava na hora de falar, porque é humanamente impossível você pensar na sua mensagem, na ideia que você quer transmitir e processar essa loucura de regra toda, cara. Como que você vai ter uma conversa normal tendo que fazer equação de segundo grau a cada 5 segundos na sua cabeça? Isso é loucura. É por isso que vocês não aprendem. Isso sem falar quando você escuta o inglês de verdade. Você se sente pior ainda, porque é outro idioma. E sim, os falantes nativos, eles falam um idioma totalmente diferente do que você aprende no método tradicional. É triste, mas é a realidade. Mas fica tranquilo que hoje eu vou te ajudar. Então assiste até o final, porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o porquê isso acontece e como resolver. Então vamos lá, eu dividi esse vídeo em 4 capítulos. Os 2 primeiros capítulos que eu vou falar agora é sobre o diagnóstico do problema. E os 2 capítulos que eu vou falar no final do vídeo é sobre como resolver o problema. Então vamos começar. Vamos fazer essa contagem de capítulo de forma regressiva, beleza? Capítulo 4. A ilusão do método tradicional. Não são todos os cursos que são assim, mas boa parte dos cursos tradicionais e até mesmo muitos online te passam a ilusão de que você está aprendendo só por fazer exercícios e escutar alguém falando sobre o tema. Galera, aprendizagem é muito difícil de você quantificar, de dizer o quanto uma pessoa aprendeu. É muito difícil de você fazer isso. Aprender não é simplesmente você fazer tantos exercícios, ler tantos capítulos do livro, assistir umas aulas e no final do bimestre você fazer algumas provas. Não é assim que funciona. Mesmo que você nunca tenha feito um curso de inglês antes, você vai tender a pensar dessa forma, porque foi como você foi condicionado a pensar na escola. Mas o aprendizado funciona de uma forma mais abstrata. Existe uma diferença crucial entre memorizar e aprender. São 2 coisas completamente diferentes. Outro vídeo eu falo mais sobre isso. E assim, galera, eu não quero generalizar aqui, mas boa parte dos cursos que tem por aí, até mesmo online, preferem pegar um atalho. E aí o que eles fazem? Estuda isso daqui, estuda isso, mais isso, entendeu? Te jogam um volume de regras para decorar, uns quebra-cabeça em formato de exercício para você resolver, e no final tem uma bateria de provas e testes que não passam de uma maratona de memorização a curto prazo, só para validar essa ilusão, para te dar essa sensação de que você aprendeu alguma coisa. Você precisa ter a sensação de que fez um monte de coisa durante o curso. Você precisa ter esse sentimento de que o seu dinheiro valeu a pena. É mais fácil para alguns cursos fazer dessa forma. Mais uma vez, eu não quero generalizar aqui. Não dá para dizer que são todos os cursos que são dessa forma, mas tem quantidade, tem bastante. E é exatamente por isso que é chato estudar dessa forma, porque você não tá aprendendo nada assim, entendeu? Enfim, o resultado é um monte de gente que já fez um curso de inglês, mas não sabe falar. Tem gente também que tenta aprender por conta própria, mas comete os mesmos erros e só perde tempo. Tem gente que já fez até intercâmbio, mas levou com ela essa mentalidade e voltou sem aprender nada. Então esse é o primeiro problema. A ilusão de que você está aprendendo alguma coisa por fazer exercícios e provinhas no final do curso. Vamos agora para o próximo capítulo. Capítulo 3. A mentalidade boomer do algo a mais no currículo.
Tem muita gente que não tá pronta pra ouvir o que eu vou falar agora, mas vambora, né? A verdade é que muita gente leva o inglês como algo a mais para colocar no currículo. Mesmo que você não esteja estudando para arrumar um emprego, a mentalidade é essa. Mesmo que você não perceba, você tem essa mentalidade sim, e eu vou te explicar o porquê. Primeiro, entenda o seguinte: a sociedade influencia bastante a forma como você pensa, mesmo sem você perceber e mesmo sem você querer admitir. Esse canal não é um canal de política, mas a gente precisa analisar o problema, né? E o aprendizado depende muito de fatores sociais e econômicos. Você pode pesquisar que você vai ver. Enfim, o que acontece é o quê? Mesmo que ninguém fale, mesmo que ninguém verbalize certas regras, comportamentos ou mentalidades que você tem que ter, você acaba adotando muita coisa da sociedade para sua vida, para sua personalidade, só pelo simples fato de você viver nessa sociedade em questão. E vale lembrar que o país que a gente vive é o Brasil, né? Então você já viu. Bom, agora vamos para a raiz do problema. O que acontece é que a geração Boomer, para quem não sabe, Boomer é quem nasceu entre 1946 até 64. Eles influenciaram fortemente a geração X, que são as pessoas que nasceram de 65 até 1980. E eles pensam iguais, tá? É a mesma coisa. Na época que eles viveram, os desafios eram outros. O mundo era outro. Essas duas gerações em particular viveram uma realidade totalmente diferente da nossa. E eu vou repetir mais uma vez. Mesmo que você não estude inglês para arrumar um emprego, o ensino de inglês no Brasil é baseado em cima dessa mentalidade que eu vou falar agora. Na época dessas duas gerações, o mercado de trabalho funcionava da seguinte forma: eu vou promover ou contratar fulano porque ele é uma pessoa que estudou. Não importava o que você tinha estudado. O que importava era o fato de que você estudou. Um curso de inglês, um pacote Office e o ensino médio completo, cara, você estava feito, e era assim que funcionava até os anos 2000. E essa estratégia de fazer curso para ter melhores empregos funcionou tão bem, mas tão bem, durante tanto tempo, que influenciou bastante também a geração Y e até mesmo a geração Z. Ficou na cultura do Brasil isso daí. Naquela época, o simples fato de você ter ido ao curso, investido seu tempo e estudado, já era prova cabal de que você era uma pessoa diferenciada. Era tipo um status, entendeu? Eu já vou falar o que mudou na nossa época, mas só para vocês entenderem o tamanho do problema, beleza? Esse fato de ter um status de uma pessoa que estudou fez muita gente fazer um curso só por fazer. Tipo datilografia, tá ligado? Pra quem não sabe, é aquelas máquinas de escrever antigona. Mesmo que o cara, sei lá, trabalhasse como segurança, por exemplo, ele ia lá e fazia um curso de datilografia. Não tinha nada a ver com o trabalho dele. Mas pelo fato dele ter estudado, não importa o que, mas que ele estudou, ele era promovido ou arrumava um emprego em uma empresa melhor. Mas datilografia não tinha nada a ver com a profissão desse cara. Então ele nunca iria usar o que ele supostamente aprendeu nesse curso. Tá começando a entender aonde eu quero chegar? E assim, cara, nem dá pra culpar as pessoas por pensar dessa forma, porque era essa a demanda. Uma pessoa que estudou era visto como alguém mais capaz, mesmo que não tenha aprendido nada no bendito curso, mas tem um carimbo ali no currículo dizendo que a pessoa passou em provas. Por isso que muitos cursos têm essa pegada de memorizar regra e fazer prova também, entendeu? Assim, tem um motivo que eu expliquei no capítulo anterior, né? Então, além de ser mais fácil pro curso, meio que é essa a demanda. Então, não dá também pra culpar o curso, né? Porque as pessoas que contratavam queriam isso. E as pessoas que procuravam um curso também queriam a mesma coisa. Então, o curso ele tava ali pra prover a realidade antiga daquele mundo, como funcionava naquela época, entendeu? E ainda por cima era bem mais fácil pro curso fazer dessa forma. Então, juntava a fome com a vontade de comer. É tipo assim, prova aí que você é capaz. Toma esse quebra-cabeça, toma outro. Vai lá, faz seu nome. Mas não tem nada a ver com falar o idioma em si, entendeu? Tem mais a ver em você provar que você é capaz de resolver tantos quebra-cabeça por minuto. É isso. A matéria, né, o inglês ali, ou qualquer outra matéria que fosse, é apenas algo que tá no caminho, né? O tema do quebra-cabeça em si. Então, a sua habilidade ali na prática, você nem precisava usar, na real, entendeu? Porém, o mundo não é mais assim.
é outra realidade hoje em dia. Hoje em dia a gente vive num mundo prático. A sua habilidade, ela tem que realmente existir. Ela tem que resolver o problema. A sua habilidade tem que ser usada na prática pra valer, na vera, entendeu? No passado, o que contava era o fato de que você estudou. Se aprendeu ou não, irmão, pouco importava. Mas hoje em dia não. O que conta é se você é bom. Ninguém quer saber como você aprendeu, desde que você resolva. Tem certificado? Não tem? Não importa, desde que funcione. Porém, os cursos, até mesmo muitos online, mais uma vez, eu não quero generalizar aqui, não são todos, mas tem em quantidade muitos cursos que não se adaptaram para a realidade de hoje. Eles ainda estão na onda do certificado, entendeu? No algo a mais para colocar no currículo, eles ainda estão nessa. Mas certificado não quer dizer nada hoje em dia, cara. Uma pessoa que fala inglês muito bem, mas não tem certificado, ela tem preferência em cima de um cara que pode ter feito até a faculdade, entendeu? Mas fala aquele inglês todo errado, todo feio, entendeu? Ou então nem fala inglês. Então, se aparecer um cara que não tem certificado, não tem diploma nenhum, mas fala o inglês muito bem, essa pessoa sem certificado tem preferência. E galera, só um adendo aqui. Sotaque e erros você sempre vai ter, mas não pode gerar mal entendido na hora da fala, beleza? Claro que quando você está aprendendo e quando você está treinando, você vai errar e vai errar bastante. Mas você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Enfim, resumindo, hoje em dia a questão é mais prática. Hoje em dia funciona assim: você estudou? Parabéns. Mas todo mundo da geração Y e da geração Z também estudou, então não tá me dizendo nada. Enfim, nem todos, mas muitos cursos que tem por aí, muitos cursos até novos entre aspas, se sustentam só pelo marketing. Então é um marketing mirabolante, do método milenar, do método ancestral, de que não sei quem usa, do aprenda inglês sem fazer nada, que aqui você fala, que tem clube de conversação, que não sei o que, um monte de coisa, um monte de parada, tá ligado? Uns que tem umas pegada mais jovem, mais moderna, descolada, entendeu? Mas é só a embalagem, tá ligado? É só o marketing pra te convencer a comprar. No final, é mais do mesmo. É o mesmo produto reciclado em uma embalagem mais moderna. Até mesmo online, isso acontece bastante. Mais uma vez, eu não quero aqui generalizar, tá? Não tô generalizando, não tô falando que são todos, mas tem por aí. É assim que funciona, cara. E o problema tá lá na raiz da geração dos boomers e da geração X. Ninguém queria aprender inglês não, tá ligado? O pessoal só queria o algo a mais no currículo e vambora. Era assim. E não só com o inglês, mas praticamente com tudo. Até hoje, boa parte da educação do Brasil ainda funciona nesse modus operantes aí. Não apenas os cursos, mas as pessoas são assim também. E como eu falei, isso é cultural do Brasil já. É por isso que a gente vê aí, ó, o pessoal fazendo diversos cursos, faculdade e tudo mais, nem sabe o que tá fazendo, entendeu? O pessoal não se interessa pela matéria que tá estudando, não se interessa, não tem interesse nenhum, mas vai fazer porque tem que estudar, entendeu? Bom, agora vamos falar como a gente pode tratar esse problema. Existe uma série de coisas que a gente pode fazer que não vai dar pra falar em apenas um vídeo. Até os problemas que eu mencionei, eu só separei 2, porque tem um monte de problema com o método tradicional e com o marketing fantasioso que tem por aí. Mas sobre a solução, os próximos 2 capítulos vão ser sobre como resolver esse problema. Capítulo 2. Esqueça as regras. Só um disclaimer aqui, o que eu estou falando não é para você aprender inglês sem gramática. Não, as regras, ela tem o seu papel. O que eu tô falando é para você não fritar a cabeça com as regras, entendeu? Não fique encarando o inglês como um conjunto de regrinhas, não faça isso. Encare o inglês como uma ferramenta para você transmitir ideias. O que eu quero dizer com isso? O inglês é um idioma e todo o idioma é um canal, é um meio de você transmitir
um pensamento seu, ou uma ideia, entendeu? Uma opinião, uma maneira de você transmitir o que você pensa. Isso é o inglês, como todos os outros idiomas, igualzinho o português, beleza? Não é um conjunto de regrinha que você tem que memorizar, não é isso. Sim, te ensinaram errado a vida inteira. Mas vamos lá, vamos corrigir isso aqui agora. O que eu aconselho você a fazer? Pega a visão, separe a sua rotina em sessões de estudos de inglês e sessões de prática de inglês. Quando você estiver praticando, não se preocupe em ser perfeito. Fala é tentativa e erro. Você vai falando errado, no início vai ser bem feio, vai ser desconfortável, mas eventualmente você vai acertar uma coisa aqui, vai acertar uma coisa ali e com o tempo você vai melhorando. Mas você nunca vai acertar nada se você não abrir a sua boca. Você tem que abrir a sua boca para falar o idioma do jeito que você conseguiu o quanto antes. Se você é muito iniciante, mesmo que você só consiga falar 3 frases por dia, já é um início, cara. Com o tempo você melhora isso. Se você não sabe falar inglês assim do nada, sozinho, o que você pode fazer? Você pode pedir pro ChatGPT ou qualquer inteligência artificial gerar algumas frases naturais para você, com cerca ali de 50 caracteres, que vai ser uma frase bem curtinha. Daí você lê isso em voz alta. Já é o início, cara. Lê do jeito que você consegue. As inteligências artificiais, como o ChatGPT, tem a opção de você clicar em um ícone. Geralmente é um ícone de um alto-falante. Você clica nesse ícone e ele vai falar pra você como que pronuncia. Igual o Google Tradutor, só que é melhor. E aí você escuta algumas vezes e aí você repete, lendo em voz alta, entendeu? Se você é muito iniciante, você pode dar esse primeiro passo. Ou fala sozinho mesmo, se você conseguir já, entendeu? Fala pra você mesmo em voz alta, fala com as paredes. Mas não tenha pressa. E não seja perfeccionista. Faz do jeito que você consegue. Agora, se você já consegue manter uma conversa mais fluida, você pode fazer uma chamada de voz com uma inteligência artificial, como o próprio ChatGPT também. Funciona bastante. Eu faço isso diariamente. Mais uma vez, vou repetir. De início, vai ser feio. O seu inglês vai ser feio de início. Mas você precisa treinar, porque com o tempo você vai melhorando. Quanto mais você faz algo, melhor você fica. Então, não frite a cabeça com regra. Eu costumo dizer que as regras, elas são tipo um corrimão de uma escada. Tá ali, é útil, é importante também, mas o que faz você subir ou descer são os degraus. E os degraus são as suas ideias, entendeu? Então você tem que deixar as suas ideias fluir livremente, apesar dos erros. Errou, continua. E assim vai. Sobre quando você estiver na sua sessão de estudar o idioma, não frita a cabeça em tentar memorizar as regras. Você aprende melhor quando você entende o porquê uma regra existe daquele jeito. Outros vídeos eu vou explicar mais sobre essa minha filosofia de entender o motivo por trás da regra, tá? Quando eu fizer um vídeo te explicando uma regra, você vai entender o que eu tô querendo dizer aqui. Show? Não tem como eu fazer um vídeo que te ensine tudo de inglês, entendeu? Não tem como em um vídeo só. Por isso que é importante que você se inscreva no meu canal e visite o meu canal My Name is Noah periodicamente para saber se eu tô postando alguma coisa nova. Eu vou postar vídeos de 15 em 15 dias por enquanto. Não dependa do YouTube sugerir os meus vídeos para você. Eu sou um canal novo e geralmente o YouTube não entrega tanto canais novos assim, beleza? Se você realmente gostou da forma como eu ensino, você tem que ativamente fazer a sua parte. Vai lá na aba de busca do YouTube e escreve My Name is Noah, do jeito que tá aparecendo aí na tela, e entre aqui no meu canal, veja os vídeos que você ainda não viu, veja de novo algum vídeo que você já esqueceu. Enfim, você precisa ativamente visitar o meu canal para conseguir receber esses direcionamentos, mesmo que você já seja inscrito do meu canal. Dessa forma eu te garanto que você vai aprender muita coisa aqui. Só deixando claro que esse não é um canal de entretenimento, beleza? É um canal para te ensinar de verdade. Se você vier no meu canal, é para aprender, show?
Enfim, voltando ao tema principal. Resumindo essa primeira dica, separe a sua rotina em sessões de estudo e sessões de treino. Na hora que você estiver estudando, eu vou te ensinar não só as regras. A regra já tem muita gente por aí falando, mas eu vou te ensinar, eu vou fazer você entender o motivo por que aquela regra existe e é daquele jeito, entendeu? E quando você estiver em uma sessão de prática, aí você não pode fritar a cabeça com as regras. Pense na ideia que você quer transmitir e transmita essa ideia através do idioma, através de tentativa e erro, e vai no seu tempo, no seu nível, beleza? Capítulo 1. Ouça o idioma da vida real. Ouça bastante o idioma, independente do seu nível. Ouça o idioma da vida real, ouça bastante podcast, entrevista com artistas que você gosta, mas não vai ouvir o inglês de curso ou inglês de livrinho não, tá? Você estudar o inglês de curso e livro vai te atrasar, porque isso não é inglês. E aí depois você vai ter que estudar o inglês, tá ligado? Você vai ter que aprender 2 idiomas, não faz sentido. Estuda direto o inglês de verdade. Mesmo que seja com desenho, cara. Pega aí desenho de criança, que é fácil de entender, entendeu? Sei lá, Peppa Pig, sacou? As histórias vão ser curtas, vão ser simples. Eles vão falar de uma maneira bem anunciada, entendeu? E aí, mesmo que você ativa a legenda em inglês, você já vai conseguir acompanhar bastante. Mas não ativa a legenda em português, beleza? Senão o seu cérebro, ele vai desconectar do inglês e vai focar no que é mais fácil pra ele. Então, enfim, não use legenda em português, beleza? Eu vou fazer outros vídeos sobre isso também, fica tranquilo. Então, ouça o inglês de verdade, que existe. Mesmo que seja rápido, mesmo que você não entenda tudo, dependendo do seu nível, você não vai entender nada, mas você vai estar se acostumando com o ritmo e a entonação do idioma. Filme e série, eles são bem difíceis de acompanhar, mas ativa a legenda em inglês, cara, e usa os filmes como uma atividade complementar ali, entendeu? E com o tempo você vai se acostumando e vai conseguir entender melhor, até mesmo sem a legenda, tá? O objetivo é você treinar a sua audição, não a sua visão. Então você vai usar a legenda principalmente no início, mas é interessante que você oscile, tá? Tipo assim, se você viu um filme com legenda, o próximo você já vê sem, entendeu? Lembrando que legenda só em inglês, tá? Então ouça desenho, rádio, podcast, filme, beleza? E vai tentando fazer sem legenda, mesmo que você não entenda. Você precisa treinar a audição, não apenas a visão. Show? Eu vou fazer outros vídeos sobre isso, enfim. Mas é claro que apenas ouvir o idioma não vai te ajudar, né? Você precisa estudar um pouco de gramática, precisa falar, igual eu disse no capítulo anterior também. Precisa praticar a sua fala, enfim. Bom, então é isso, tem muita coisa pra gente conversar, então se inscreve no canal, deixa o seu like. Se você quiser ajudar essa iniciativa, eu vou deixar o link aí embaixo pra doação. Você não é obrigado a fazer, mas se quiser contribuir, o link vai estar aí, beleza? Só se atente de que não é uma venda e eu não tô te vendendo nada com essa doação e também não tem reembolso pra doação, beleza? Muito obrigado por assistir até o final, compartilhe com quem realmente queira aprender inglês e até a próxima.